Olá, gente! Vamos começar mais uma aula sobre o sistema digestório. Capítulo 4, página 60, se você quiser acompanhar, ok? Vamos então conversar um pouquinho como funciona esse sistema que é tão importante para a gente, né? Se a gente não se alimenta, a gente não tem energia e simplesmente morre. Então, o sistema digestório é um dos sistemas mais importantes aí do corpo humano, ok? E lembrando, nós temos que ter uma alimentação saudável, porque não adianta a gente só comer aquilo que a gente gosta, se o que a gente gosta não possui os nutrientes necessários para o nosso sistema imunológico, que está tão aí, né, ultimamente nas mídias falando sobre como o sistema imunológico pode combater o coronavírus, por exemplo. Então, tudo isso depende do quê? Da nossa alimentação, ok? Lembrando que o sistema é um conjunto de órgãos e os órgãos são um conjunto de tecidos, muito bem. E os tecidos são um conjunto de células. Tudo isso a gente já viu desde o comecinho do ano, ok? As células e os tecidos usam o alimento como um combustível. O carro não precisa da gasolina, não precisa do álcool, então o nosso corpo também. É a mesma coisa. Se não tem combustível, o motor para de funcionar. Para realizar o seu trabalho, as células e os tecidos precisam de determinadas substâncias, ok? Por exemplo, a medula óssea precisa de ferro para produzir as hemácias, que são os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio, ok? Já o tecido ósseo precisa de cálcio. A gente viu tudo isso quando estudou os tipos de tecido. Então, o tecido ósseo precisa de cálcio, fósforo, né? E onde a gente encontra isso? Nos alimentos. Através da digestão, o alimento passa para o nosso sangue, tá? Então, começa tudo ali na nossa boca, a gente coloca o alimento na boca, já começa a digestão naquele momento. Os alimentos, pessoal, eles são constituídos principalmente por água, sais minerais, vitaminas, proteínas, gorduras e açúcares. Vai depender, claro, do tipo de alimento, né? Existem alimentos que têm mais gordura, existem alimentos que têm mais proteína, e cada uma dessas substâncias é super importante para o nosso corpo, até mesmo as gorduras em menor quantidade. A gente vai ver isso na questão da pirâmide alimentar, que mostra muito bem aonde fica a gordura, ok? Como vocês fizeram o cardápio, vocês já têm uma noção quais alimentos são mais saudáveis que os outros, ok? Cada uma dessas substâncias, gordura, proteína, vitamina, é formada por partículas menores chamadas de moléculas, beleza? As substâncias que são menores, como a água, sais minerais, vitaminas, elas conseguem entrar diretamente na nossa célula. Agora, existem aquelas moléculas grandes, né, como proteína, gordura, né, quando você come ali um pedaço de bife, como que o nutriente daquele bife passa para o seu corpo? Então, esse alimento ele vai ter que ser quebrado, vai ter que ser digerido para depois ir para nossas células, ok? Então, existem essas reações químicas acontecendo na nossa digestão, incluindo processos físicos e químicos. Físicos, a mastigação, né? Os nossos dentes ali quebrando em menor parte o bife, por exemplo. Então, resumindo, a digestão é o conjunto de reações químicas e processos físicos envolvendo a quebra de alimentos em partículas menores. Tudo isso para essas partículas menores conseguirem ser absorvidas pelas nossas células, formarem energia para o nosso corpo, ok? Então, nós temos aí uma pessoa prestes a comer o seu pãozinho do café da manhã. O que acontece? Como funciona o passo a passo da digestão? Vamos lá. Ele está comendo ali tranquilamente. Primeiro mostra esse pedaço de pão descendo. Passou pela boca, passou pela faringe, passou pelo esôfago. Está caindo agora no estômago. Do estômago, ele vai passar para o intestino delgado, intestino grosso
e sair pelo ânus, né? Aquilo que a gente não quer mais sai pelo ânus, ok? Então, uma das coisas que colabora para essa digestão acontecer são as enzimas, tá? Elas são substâncias capazes de acelerar uma reação química. Então, o que é uma enzima? É uma substância capaz de acelerar uma reação química. E nesse processo que vocês estão vendo aí, existem várias reações químicas, ok? Vamos começar lá na boca. Na boca existem as glândulas salivares, tá? Existe também o fígado, o pâncreas, que são extremamente importantes para o sistema digestório. Vamos começar agora lá na boca, né? Como eu havia falado, existem as glândulas salivares, juntamente ali com a língua e os dentes, começa a nossa digestão, ok? Na boca, temos o primeiro órgão como sistema digestório, então a boca sim é um órgão. É o local onde os alimentos que contêm amido começam a ser digeridos através da amilase. O que é a amilase? A amilase é uma enzima que destrói tudo que é amido. Amido vem da onde? Vem das plantas, vem dos carboidratos, ok? E é também na boca que os alimentos são mastigados. E mistura ali a saliva, o que é triturado pelo dente. O que é a saliva, gente? É a baba, tá? Caso você não esteja ligando uma coisa com a outra, é a baba ali. A gente vai falar baba, né? A gente aqui é cientista, a gente tem que falar a palavra certinha, que é a saliva. Então, a saliva, junto com a língua, junto com os dentes, eles vão triturar e ensalivar os alimentos para que os alimentos se transformem tipo numa pasta para ser engolida, tipo um bolinho para ser engolido, ok? Esse bolinho aí que vocês estão vendo. Por isso que começa a digestão ali na boca, beleza? Vou pausar aqui rapidinho. O que acontece, pessoal? O alimento, gente, não vai diretamente da boca para o estômago. Os músculos da garganta e do esôfago, essa parte um pouquinho mais abaixo aqui, trabalham juntos, empurrando o alimento em direção ao estômago, que está mais aqui embaixo, ó. Esôfago, estômago, vai chegar no estômago. Chegou. O que acontece no estômago? O que são essas coisas amarelas aqui? O estômago, pessoal, é uma espécie de bolsa. Vocês conseguem ver aqui, ó. Parece uma bolsa. Que ela pode se dilatar, ou seja, o que seria essa dilatação? Ela pode se estender, pode aumentar de tamanho ao receber o alimento engolido, tá? Por isso, quando você tá comendo muito, vai fazer muita digestão, você fica com aquela barriguinha, né, mais saliente, ok? Os músculos nessa parede do estômago, lembra que a gente estudou o tecido muscular. Esses músculos se movimentam para frente e para trás, fazendo com que o alimento seja misturado com o suco gástrico. O que é o suco gástrico? É esse liquidinho aí, amarelinho que tá aparecendo, ok? Vamos voltar aqui. Olha lá. Então, o que é isso? Suco gástrico. Algumas informações sobre o suco gástrico. Ele é produzido nas paredes do estômago por células glandulares microscópicas, tá? Qual que é a função desse suco? Do que ele é feito? Ele é uma mistura de água, enzima e ácido mesmo, ácido clorídrico. É um ácido que vai tentar corroer ali caso esse alimento seja muito pesado. Imagina, você come uma costela com um montão de gordura. Como que essa gordura ela vai para sua célula? Isso é um pedaço enorme. Então, primeiro, como a gente viu, passa ali, né, na boca, tem a saliva, tem os dentes, tem a língua, mas depois passa pela faringe, pelo esôfago, chega no estômago, ela ainda não está totalmente cortada, né? Não está totalmente digerida. Então, o ácido vai ali para amolecer o alimento e tentar
matar alguns micróbios que a gente acaba ingerindo quando comemos, tá? Ah, mas professora, se é ácido, como que não corrói então a parede do estômago? O que que acontece? Na parede do estômago tem um muco, que ele serve para proteger mesmo, proteger as paredes, né, do estômago desse ácido. Então, por isso que esse ácido corrói apenas o alimento e não vai corroer o seu próprio estômago. Existem casos que pode acontecer essa corrosão? Pode, mas daí seria uma doença. Aí acaba provocando as úlceras, né? Especialmente quando aquelas pessoas são muito nervosas, agitadas, acaba dando úlcera no estômago e sente muita dor, mas tem tratamento, tá bom? O alimento ele não passa diretamente do estômago para o sangue. Vocês já perceberam isso? Isso acontece na onde? No intestino delgado. O principal trabalho do estômago é misturar o alimento com o suco gástrico para que a pepsina, que é uma enzima, possa começar a quebrar as proteínas. Ok? O estômago leva de 3 a 4 horas aí mais ou menos para concluir a sua participação na digestão. Depois precisa descansar cerca de 2 horas. Enquanto está descansando, as células que fabricam pepsina, que é essa enzima, e o ácido clorídrico trabalham para que tudo esteja livre até a próxima refeição. Por isso que você tem que dar uma pausa, né? Vou voltar aqui. Uma pausa de uma refeição para outra. Não pode sair comendo toda hora, de meia hora comendo, a não ser, claro, que você tenha algum problema, alguma doença que necessita isso, e aí o seu médico, o seu nutricionista vai falar. Mas para a maioria das pessoas, não. Não pode ficar comendo a cada meia hora. Seu estômago precisa ter uma pausa, ok? Então, depois de sofrer todas essas transformações, né, esse alimento na boca, no estômago, esse alimento vai ir para o intestino delgado. Como o estômago precisa de uma pausa, a gente vai dar uma pausa também. Espero que vocês tenham entendido como funciona esses primeiros passos do processo digestório, ok? A gente se encontra na próxima aula.